Olá, trazendo aqui para apresentação a planilha de dimensionamento de bacia de sedimentação, planilha desenvolvida aqui pela equipe da PL Consultoria. A equipe se baseou na experiência australiana do estado de Nova Gales do Sul e esta metodologia ela está bastante consolidada em termos de implementação e de resultados efetivos. Só apresentando a planilha aqui. Então temos que informar a área de contribuição, elementos da análise de solos, dados de precipitação, os fatores para a equação universal de perda do solo, a equação Huxley, equação revisada, e na sequência os cálculos são automaticamente realizados. Importante observar aqui, nessa visão panorâmica, somente os campos de fundo azul são preenchidos pelo usuário. Os demais campos, as demais células incorporam equações matemáticas ou operações lógicas e não devem ser modificadas, fazem parte do algoritmo. Então, somente os campos de fundo azul. Começando aqui pela área de contribuição, área da bacia de drenagem, área da porção afetada, está sendo perturbada pela ação antrópica, pela construção. Vamos informar a granulometria do solo, as porcentagens de intervalos aqui de peneira. Vamos indicar o grupo hidrológico do solo, A, B, C e D, de acordo com o critério do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é responsável pelo NRCS, Natural Resource Conservation Service, antigamente conhecido como modelo SCS. Então aqui nós temos que indicar A, B, C ou D. O grupo de textura do solo pode ser informado diretamente pelo usuário ou o próprio programa pode fazer a captura com base nas características granulométricas e de dispersibilidade do solo. A gente tem aqui campos para 6 locais. Claro que a gente pode expandir a planilha. Na sequência temos dados de precipitação e é interessante observar que os dados são capturados automaticamente, desde que antes o usuário já tenha feito a importação da base maior. Né? No caso do Brasil, base HidroWeb, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, a gente vai indicar qual a duração da chuva, para fins de acumulação de água e de sedimentos. Normalmente, a recomendação é que se adote 5 dias, para o período da chuva de 5 dias, com um percentil de 75%. Aqui a gente tem de 75% até 95%. Normalmente a gente usa 75%. Significa que eu tenho apenas 25%, não mais do que 25% de excedência dessa chuva. Para o cálculo da intensidade da chuva, de 2 anos, período de retorno e duração 6 horas, nós vamos informar aqui os parâmetros da relação IDF, A, B, C e D. O A é o fator que multiplica o tempo de retorno, o B é o expoente do tempo de retorno, o C é o termo aditivo à duração, que fica no denominador, e o D é o expoente do denominador. Com esses parâmetros informados, o programa calcula automaticamente esses campos. Todos os campos de fundo verde são preenchidos pelo programa. Ou seja, eu tenho fórmulas embutidas aí dentro. Muito bem, vamos para os fatores de perda do solo, Huxley. Huxley é a equação revisada de perda do solo, equação universal de perda do solo revisada. São 5 fatores
contemplados aqui na equação: o fator de erosividade, o fator de erodibilidade, o fator LS, diz respeito ao slope, a declividade e a extensão da rampa, as práticas de controle, que é o fator P, e a tipologia de cobertura do solo, que é o fator C. O produto desses 5 fatores, R, K, LS, P e C, o produto resulta na perda anual de solo, expresso tipicamente em tonelada por hectare por ano. Uma dificuldade que pode surgir é quanto à obtenção desses fatores, mas nós pensamos nisso também. No caso aqui da erosividade, é o nosso primeiro fator, tem um comentário: caso o usuário tenha necessidade, deve utilizar a ferramenta de cálculo com base na prestação média mês a mês do local. E aqui a gente disponibiliza uma ferramenta para esse cálculo, bastando que o usuário informe mês a mês qual é a prestação média ao longo dos anos de registro histórico. Esse valor ele é exibido nesta célula, erosividade, e o usuário simplesmente faz a transferência para a célula correspondente ao local. Então, no primeiro local, R, fator de erosividade. O fator de erodibilidade diz respeito ao solo, então depende da tipologia do solo e do teor de matéria orgânica nesse solo. Mas como a gente obtém esse parâmetro, esse fator? O usuário escolhe o tipo de solo e indica o teor de matéria orgânica. Temos menos que 0,5%, 2%, 4%. Então, qual a mais adequada aí para retratar o solo do local? E aí, exibido aqui o fator K, erodibilidade, o usuário transfere para a célula correspondente àquele local. Na sequência, nós informamos o comprimento de rampa, o gradiente de rampa, diz respeito ao declive, ao slope do terreno. O programa calcula o fator LS, em função do comprimento de rampa e do gradiente de rampa. O programa calcula o fator LS. Esse campo de fundo verde não é preenchido pelo usuário, ele é calculado. Prática de solo, mais uma vez, caso necessário, o usuário vai utilizar a ferramenta de pesquisa que está aqui ao lado. Então ele vai indicar qual é a prática mitigadora. Eu tenho uma lista suspensa aqui de práticas mitigadoras. O usuário também informa qual é a faixa de declividade e, na sequência, é exibido o valor do fator P que o usuário transfere para a célula correspondente. Por fim, para a gente circunscrever os fatores da equação Russlin, a gente precisa do fator C, que é atinente à cobertura do solo. Então, se o usuário não tiver de imediato essa informação, ele vem aqui e preenche a célula. Qual é o aproveitamento do solo? E logo na sequência o fator é exibido. O fator exibido e ele transfere. O cálculo da perda é todo automático. Essas células não são preenchidas pelo usuário. Lembrando, somente as células de fundo azul são para preenchimento. Então a gente vai encontrar o risco potencial de erosão, risco alto ou risco baixo, a metodologia indicada. Se o risco for alto, a gente deve considerar a metodologia mais detalhada, né, pautada efetivamente na perda do solo. Isso acontece naquelas categorias de solo tipo 5, 6 e 7, né, a classificação atinente à perda do solo. A classificação do solo quanto ao potencial risco de perda de solo vai de 1 a 7. As 3 últimas classes são as mais severas, a merecer maior cuidado. Então, 5, 6 e 7. Vamos
encontrar aqui exibida a perda do solo, tonelada por hectare por ano, a classe de perda do solo, também informado pelo programa, não é o usuário vai ter a resposta aqui exibida. A perda do solo, veja que eu tenho perda do solo em tonelada por hectare ano, e aqui eu tenho a perda do solo em metro cúbico por hectare ano. Basta relacionar aqui com a massa específica daquele solo, em geral da ordem de 1,3. Tenho logo aqui o volume de deposição na bacia de sedimentação. Aqui eu já vou encontrar o volume, a estimativa desse volume. Com a informação referente à área e ao tempo de concentração, eu vou ter condições, já que conheço a relação IDF, intensidade, duração, frequência, eu vou ter todos esses campos devidamente preenchidos, né? Vou ter a prestação em milímetro por hora para a duração igual a TC, considerando tempo de retorno de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Mas a gente vai trabalhar principalmente com 1 ano, tá? O processo metodológico ele contempla aqui a prestação de 1 ano e tempo de duração igual ao tempo de concentração da bacia. O fator de frequência é para ajustar melhor a equação do método racional. Normalmente é da ordem de 0,6, 0,65, pode colocar aí 0,62, é um valor bastante razoável, né? Se você não tiver um dado melhor para ajustar a equação do método racional. Veja que são poucos os campos a serem preenchidos. A maior parte é o programa que faz a exibição, né, após o cálculo computacional. Eu vou ter aqui as vazões para cada um dos locais, digamos que eu queira fazer uma ou mais bacias de sedimentação em locais diferentes, para aquela lista de tempo de retorno. E aqui a gente já vai afunilando. Para solos do tipo C, que são solos mais grosseiros, ele já traz a vazão estimada para o tempo de retorno e 3 meses. Daí que aparece o subscrito aqui 0,25, ou seja, 3 meses, 25% do ano. O usuário informa o tamanho da partícula, que vai servir de referência para o dimensionamento da bacia de sedimentação. A bacia de sedimentação, na verdade, ela compreende 2 zonas: a zona de sedimentação propriamente e a zona de deposição. São 2 parcelas que somadas vão resultar no volume total. Então aqui o usuário escolhe a dimensão da partícula. Em função do diâmetro da partícula, nós vamos ter um fator de área, né? Fator de área, isso já é tabelado. E aqui eu já vou saber a área da superfície da bacia, a área em planta, né? Considerando que a profundidade não deve ser menor do que 60 centímetros, ou 0,6 metros, no mínimo 0,6. Aí ele vai calcular o volume. O volume é o produto da área de superfície pela profundidade da zona de sedimentação. O usuário vai escolher o critério para dimensionar a zona de deposição. Um critério é 100% da zona de sedimentação, o outro critério considerar 2 meses de perda do solo, de acordo com a equação Huxley. No caso de solos tipo 5, 6 e 7, necessariamente eu vou ter que usar a equação de Huxley. Os solos mais produtivos em termos de erosão, ou seja, os solos de maior risco potencial. Na sequência apresentada aqui na zona de deposição, qual é a capacidade, o volume total, que é a soma, e aqui já vamos para o formato da bacia de sedimentação. O usuário vai indicar a relação entre o comprimento e largura, no mínimo 3.
Né? Quanto maior é essa relação entre o comprimento e a largura, tanto melhor tende a ser o desempenho da bacia de sedimentação. Mas no mínimo 3, para que a gente não tenha um subaproveitamento. E aí, quando eu informar a razão, comprimento, largura, já conheço aqui o comprimento e a largura. Tenho um volume, tenho a razão entre comprimento e largura, já estabeleci a profundidade, saberei agora qual o valor do comprimento e o valor da largura. Muito bem, dando sequência aqui para os solos dispersíveis e solos finos, solos tipo D e tipo F, isso aqui, classificação de acordo com o critério de perda do solo, né? Que nós vimos lá em cima, grupo de textura do solo. O usuário já indicou aqui, evidentemente tem que haver coerência, né? Se eu escolho aqui tipo C, tenho que ir para o quadro do solo tipo C, que é o solo mais grosseiro, fazendo a distinção clara entre grupo hidrológico e grupo de textura. Grupo hidrológico A, B, C e D, conforme lá o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O grupo de textura C, D e F. C, solo mais grosseiro, mais graúdo, e D e F são solos finos, sendo que o D é o dispersível, é o mais fino de todos. Para que haja de fato a deposição, eu preciso flocular, eu preciso aplicar alguma substância para promover essa floculação. Para os solos tipo F, né, eu vou usar um parâmetro chamado CV. Esse parâmetro CV, ele é obtido a partir da lâmina de chuva, a lâmina de projeto, e conforme o grupo hidrológico do solo. Então, tem um solo A, B, C e D, e tenho diferentes faixas para a lâmina de precipitação. Então, faço um enquadramento, daí eu encontro o CV. Mas isso já está embutido, o usuário não precisa fazer o cálculo, o programa mesmo faz. A precipitação, quando nós informamos lá qual o quartil, né, e a duração acumulada de dias, ele já traz aqui automaticamente. A área de drenagem é a área de contribuição. Vou ter como resultado do cálculo o volume da zona de sedimentação. Mais uma vez aqui escolho o critério, 50% da zona de sedimentação ou 2 meses de perda do solo. Lembre que lá para o solo tipo C, na zona de deposição, um dos critérios é 100%, aqui é 50%, diferente. O volume de deposição é calculado e o volume total da bacia de sedimentação é a soma, o volume da zona de sedimentação mais o volume da zona de deposição. Basicamente é isso.